Vamos começar em Romanos 8. Esse capítulo inteiro nos revela o que Deus quer que nós sejamos e como Ele quer que nós vivamos. Eu mencionei isso antes e agora vamos olhar com mais cuidado. Algumas passagens que vocês verão vez após vez. Por onde quer que eu vá, parece que os cristãos querem viver debaixo de correntes e de condenação, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Pois se você tem condenação, você não pode orar em fé. Deus o quer livre da culpa, da condenação e da vergonha. Essa é uma vida de verdadeira liberdade. Romanos 8, versículos 1 a 4 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe o que Paulo disse, para que a justiça da lei pudesse se cumprir em nós. A justiça que a lei proclamava está sendo cumprida em nós. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isso é muito claro, mas nós erraremos se não lermos isso aqui conforme está escrito. Esses próximos versículos vão amplificar o que ele acabou de dizer. Nós vemos isso em todos os escritos de Paulo. Ele constantemente contrasta o Espírito com a carne. Ele disse que o primeiro homem, Adão, era terreno, carnal, mas o último Adão, Jesus, era espiritual. Você precisa decidir se você será segundo a carne ou segundo o Espírito. Não é possível ficar em cima do muro. A maioria dos cristãos quer o benefício do Espírito enquanto vive uma vida na carne. Jesus tornou o cristianismo muito simples. Ele disse: você não pode ser meu discípulo a menos que você tome a sua cruz. E com a ajuda de Paulo, nós entendemos que quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados. E quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados. E agora que ele está assentado à direita de Deus, nós estamos assentados com ele. Se você se lembrar, eu fiz uma declaração dizendo que é isso aqui que faz a cura funcionar. Da primeira vez que eu vim aqui, eu ensinei cura. E por onde eu vou, geralmente da primeira vez eu ensino cura, principalmente porque esse é o assunto que as pessoas me pedem para ensinar. Então, quando eu vim, eu tentei me ater àquilo que me pediram para falar, muito embora não seja possível garantir o que as pessoas vão receber. Mas nós trouxemos uma compreensão da cura do ponto de vista do Novo Testamento, e não do ponto de vista do Velho Testamento. E essa é a essência desse seminário também. O seminário sobre cura divina que ministramos é bem didático, bem passo a passo. Mas este de agora lhe dá a compreensão para lhe capacitar a realizar o que o outro ensinava. Você cura o enfermo pelo que você é. Mas, no primeiro seminário, para colocá-los na direção certa, nós tivemos de destruir todas as tradições de homens que têm atrapalhado a palavra de Deus. E nós ensinamos de uma forma muito simples de entender, de uma forma assim bem passo a passo. Nós lhe dissemos o que você deve fazer e como deve fazer. Uma reclamação que muita gente faz é que nem sempre eles conseguem ver o relacionamento com Deus naquele ensino. Mas é porque nós entendemos que relacionamento com Deus já é um tópico que é sempre ensinado. Então, quando eu chego a algum lugar, eu espero que eles já entendam o seu relacionamento com Deus. Então, nós tornamos tudo muito simples, até mesmo mecânico, e as pessoas fazem e funciona. Eu podia lhes dar tantos testemunhos, que eu poderia ficar aqui semanas contando as coisas que eu vi pessoalmente. Mas os melhores testemunhos que eu tenho são os que nos são enviados por pessoas que nunca chegamos a conhecer, mas que viram os ensinamentos sobre cura pela internet, depois foram e fizeram e começaram a ver resultados. Isso significa que eles não precisaram que eu lhes transferisse alguma unção por imposição de mãos. Eu não transfiro unção, mas eles são nascidos de novo e operam a partir dessa conexão que eles têm com Deus. Quando nós ensinamos a verdade, ela dispersa as mentiras e as pessoas conseguem operar em cura. Semana passada eu recebi uma mensagem de um jovem de 18 anos que ligou no meu escritório. Nós nunca tínhamos nos encontrado antes
Ele tinha ouvido o ensino da internet. A sua irmã havia morrido, mas como ele vinha praticando o que eu ensino, ele se postou ali ao lado da cama dela, fez o que nós ensinamos e ela foi ressuscitada dos mortos. É esse o tipo de testemunho que nós recebemos todas as semanas, porque é a palavra de Deus. Ele sabia o que fazer, porque nós removemos todos os aspectos místicos e ele compreendeu que a cura tem a ver com batalha. É o reino de Deus derrotando as trevas. São cristãos sendo quem eles são. Eles simplesmente estão fazendo o que cristãos fazem. E este seminário é para levá-los ao entendimento mais profundo disso. Eu quero que vocês pensem por um momento a respeito da forma como as coisas eram feitas no Velho Testamento. Naquela época, o povo de Deus precisava ir até um sacerdote. O sacerdote ia até Deus por eles. E ainda era dessa forma quando Jesus estava na terra. Mas se você voltar ainda mais até Moisés, Deus estava falando com o povo e o povo disse: Moisés, nós estamos com medo de Deus. Nós não queremos falar com Deus face a face. Você vai, fale com Deus por nós e depois volte e nos conte o que ele falou. Deus não instituiu o sistema sacerdotal. Os israelitas o fizeram. Eles queriam alguém que estivesse entre eles, um intermediário. E esse sistema se desenvolveu em uma forma específica de se fazer as coisas. Mas Deus enviou Jesus para que ele pudesse ser o nosso mediador, para dar a sua vida por nós e por meio dele nós nos conectássemos a Deus. Deus colocou no corpo de Cristo ministros do Evangelho para treinar e para equipar os crentes. É por isso que nós temos o ministério quíntuplo aqui, para treinar os crentes. São os crentes que fazem o trabalho, mas todo crente é um ministro, um servo do Evangelho. Então eu quero que você pense a respeito de si mesmo como estando diretamente conectado a Deus. Você pode orar e Deus ouve as suas orações. Ele responde às suas orações por causa da sua conexão com Ele. Esse é o desejo maior de Deus. O propósito do ministério de Jesus era tornar um homem capaz de receber o Espírito de Deus. Deus já queria colocar o seu Espírito nas pessoas desde o princípio. Esse era o seu desejo. Como eu disse antes, Deus queria andar com os homens. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, mas você precisa se enxergar como estando conectado a Deus. E, novamente, no Velho Testamento, o sacerdote ia até Deus e orava pelas pessoas e ministrava a Deus pelas pessoas. Mas no Novo Testamento, no sacerdócio da Nova Aliança, da qual todos os crentes são participantes agora, nós não ministramos a Deus em benefício do povo. Nós não vamos a Deus representar as pessoas. Agora nós vamos até o povo e representamos a Deus. No mundo da igreja de hoje, nós temos em mente essa ideia de que existem os ministros e são eles que falam com as pessoas. E também temos o mundo lá fora. Mas precisamos entender que essa ainda é uma mentalidade do Velho Testamento. Em vez disso, precisamos entender que as pessoas que estão à sua frente no ministério estão treinando e equipando o sacerdócio. E as pessoas nas cadeiras, nos bancos, elas são sacerdotes e elas devem representar Deus para as pessoas fora da igreja. Nós somos todos iguais e estamos todos conectados a Deus, ministrando, treinando o povo de Deus, que também são ministros que devem ser treinados na igreja e que devem ir a todo mundo para ministrar o evangelho ao mundo. Esse é o nosso propósito. O único trabalho que Jesus nos deu é o de ir e fazer discípulos. Não é só ir e pregar sermões, mas fazer discípulos. Essa é a ideia de um professor, alguém que treina estudantes. Mas quando usa essas palavras, muitas pessoas se lembram de uma escola com professores e estudantes. Mas uma forma mais correta de se pensar seria um ginásio esportivo. Nós somos técnicos e treinadores, porque a ideia de um estudante é alguém que se senta e aprende até saber tudo. E ele terá conhecimento, mas não terá experiência. Mas um bom técnico lhe dá o conhecimento com experiência. Você precisa praticar o que você aprende. Esse é o elemento que tem faltado na igreja. Quando nós começamos a ministrar, percebemos essa falta. Eu comecei a orar e perguntar a Deus como nós podíamos consertar isso. E ele me mostrou uma unidade especial de força militar e disse que é assim que a igreja deve ser. Devemos treinar pequenos grupos e esses grupos se tornam equipes que trabalham juntas. Vocês aqui são um grupo, mas não necessariamente uma equipe. Em uma equipe, cada indivíduo tem um papel, uma função a exercer. E o que Deus me mostrou foi que essas equipes, várias equipes na nossa cidade, se reuniam para treinar, saíam em suas cidades, testemunhavam aos perdidos, ministravam cura aos enfermos e libertavam os oprimidos. Inicialmente, os líderes da equipe faziam o trabalho e a equipe ficava observando.
Depois, a equipe é que começava a fazer, enquanto os líderes observavam. Essas equipes não se reuniam em casa só para estudar a palavra de Deus. O propósito era aprender para que eles pudessem ir. Cada membro ministrava e, ao fazer isso, eles cresciam e aprendiam. Isso é discipulado. Foi isso que o Senhor me mostrou. Então, nós começamos a montar essas equipes. E agora nós temos equipes no mundo todo e recebemos testemunhos regulares de toda sorte de curas, ressurreições e todo tipo de milagre pela mão de todo tipo de crente. Quando os membros das equipes crescem, acabam começando a sua própria equipe. Eles ainda vão às reuniões da sua equipe, então ficam frequentando uma equipe e liderando uma equipe. Ao colocar esse plano em prática, nós vimos o evangelho crescer em todas as nações. Nós descobrimos que Deus colocou em cada crente o seguir e o liderar, o aprender e o ensinar. Esta é a função de todo crente. Esse é o progresso que leva ao crescimento. Esse é o processo que a Bíblia nos mostra. Muitas pessoas têm medo de dar um passo à frente, mas quando são membros de uma equipe, elas podem primeiro observar outra pessoa fazendo e depois elas podem praticar. Na minha igreja, nós começamos a treinar as pessoas da nossa equipe e nós estamos ensinando como ministrar aos enfermos. E nós estamos seguindo um plano de treinamento. Nós pegamos cartões, escrevemos em cada um o nome de uma doença ou sintoma de uma doença. Depois alinhamos a equipe e cada pessoa recebe um cartão. Cada pessoa da equipe precisa percorrer a fila e as pessoas da fila vão dizendo o que está escrito no cartão que receberam. A pessoa que está orando precisa ser capaz de orar de maneira correta. Como cada pessoa recebe um cartão diferente, isso ajuda as pessoas a se acostumarem com os nomes das doenças e eles vão praticando. Então, quando estão ministrando aos enfermos, não importa o que eles vão ouvir, pois já ouviram antes e aquilo não surpreende mais. A pessoa já sabe como orar, pois já orou por aquilo antes. Ela sabe como pregar com eficiência, pois já a treinamos para se acostumar a orar pelas pessoas. Então, quando chega a hora, é normal para eles. Todas as pessoas da nossa equipe têm que se revezar para pregar. Nós temos 3 ou 4 pessoas que normalmente pregam, geralmente quando eu estou viajando. Mas nós temos reuniões durante a semana. O propósito é acostumá-los a pregar. O que mais atrapalha a eficácia de uma pregação é que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. E elas ficam tão nervosas com aquilo que, quando começam a pregar, não sabem o que falar. E só existe uma forma de se passar desse estágio: praticando. Então, nós os colocamos para praticar. Eu coloquei toda a minha equipe para escrever redações de uma página sobre assuntos diferentes: cura, expiação, como orar com eficiência, nova aliança versus velha aliança e etc. E a redação precisava ter uma página. E eu lhes dei todas as regras, não deixei que eles decidissem como escrever. Eu disse que queria 7 parágrafos, cada parágrafo com 5 frases, e cada frase precisava conter 14 palavras. Com isso, eu os estava acostumando a escrever, pois aquilo que você escreve, você se lembra. E eu só os coloquei para escrever 7 parágrafos, para que a redação pudesse ser lida em 30 segundos ou menos. Com isso, eu os treinei a como pensar com eficiência, para que pudessem se desenvolver como palestrantes, pregadores. Porque você pode ter a melhor mensagem do mundo, mas se você não souber repassá-la com eficiência, então você não está ajudando as pessoas que estão escutando. Por isso eu comecei a treiná-los dessa forma. E eu aconselho-os a fazer a mesma coisa. Algumas pessoas chamam isso de mensagem de elevador. Todo mundo aqui nessa sala tem uma história. Todos que são salvos têm um testemunho. Pelo menos um, o testemunho de como você foi salvo. Muitas pessoas acham que não sabem teologia, mas você não ganha pessoas para Cristo com teologia, mas sim com o seu testemunho. Se você for com teologia, você vai acabar num debate, porque todo mundo tem uma teologia. Mas se você lhes der o seu testemunho, eles não vão poder contestar, porque isso é o que aconteceu com você. Ninguém pode argumentar contra isso. Eles simplesmente precisam escolher acreditar ou não. Normalmente você tem 30 segundos para falar com a pessoa antes que ela decida ignorá-lo. Você precisa praticar o seu testemunho para que você possa contá-lo em 30 segundos. Fazendo isso, você fisgará a pessoa e poderá lhe contar o seu testemunho completo. O que você era e o que Jesus fez por você. Bem simples. Não precisa ser profundo. Imagine você no elevador se deslocando por 2 andares com alguma pessoa ali dentro. Você olha para ela e diz: eu era um traficante de drogas, vendi drogas para centenas de pessoas, arruinei centenas de vidas. Nesse ponto eles vão estar ouvindo, imaginando o que você vai dizer em seguida. E é quando você diz: mas então aconteceu uma coisa. Então você pode apresentá-los a Jesus naquele intervalo curto de tempo. A sua vida inteira não é nada mais do que uma série de testemunhos.
No Salmo 78 está escrito que eles não esconderiam as obras de Deus, mas que compartilhariam o testemunho do que Deus lhes fez. Esse tem sido um dos nossos problemas. É por isso que muitos dos nossos filhos não seguem a Deus. É porque eles não sabem o que Deus fez pela família deles. No meu escritório lá em casa eu tenho uma pilha de álbuns de fotografia, 44 álbuns, cada um contendo de 300 a 400 fotografias. Todos estão repletos de fotografias tiradas em viagens como esta. Eu tenho algumas fotografias lá no meu quarto de hotel. Eu as mostrei para o pastor e para algumas pessoas da equipe. Uma delas é uma fotografia de 1,3 kg de metal cirúrgico que era de uma mulher que veio para uma reunião e me pediu que eu orasse pelas costas dela. Eu coloquei a minha mão sobre as costas dela e ordenei que ela fosse curada. Eu não sabia nada a respeito daquele metal. Ela foi para casa naquela noite, dormiu e acordou na manhã seguinte. E todo o metal que estava nas costas dela estava ali em cima da cama. Deus o tirou das costas dela e o colocou na cama. Eu também trouxe comigo 4 fotografias que eu tenho de um homem que foi trazido a uma reunião na África do Sul. Ele tinha AIDS, estava no hospital e ia morrer. Então o hospital lhe deu a alta antes que ele morresse, porque se morresse no hospital eles precisariam registrar a morte e depois relatá-la. E esses números ficam mal para o país. Então quando eles sabem que você vai morrer, eles lhe dão alta do hospital antes, para que as estatísticas deles não fiquem ruins. Então eles o trouxeram do hospital. O pastor da igreja me disse, estão trazendo um homem e ele pode morrer antes de chegar aqui. Então, assim que ele chegar, nós queremos que você ore por ele. Mesmo se você estiver pregando, nós queremos que você pare e ore por ele. Eu respondi, ok. O sermão seguiu por horas e eu comecei a orar pelos enfermos. E eles trouxeram um homem pela porta lateral, num cobertor, e não havia sinais de vida. Todos assumiram que ele estivesse morto. Mas, como não havia médico para declará-lo morto, então não posso dizer oficialmente que ele estava morto. Mas todos que estavam ali disseram que ele estava morto. Quando eu cheguei até ele, ele estava deitado sobre um cobertor e estava coberto com outro. Cheguei do lado dele, coloquei as minhas mãos nas costas dele e ordenei que ele vivesse. E eu comecei a chorar. Então me levantei, toquei-o com o pé e disse o que a Bíblia diz. Levante-se, pegue a sua cama e ande. A mãe dele estava ali do lado dele e removeu o cobertor que eu cobria e nós vimos o primeiro sinal de vida. Ele se virou, assentou-se, levantou-se e andou. Amém. Enquanto ele estava lá, nas próximas 2 horas, ele ganhou peso. Ganhou 20 quilos só enquanto andava por ali. Ele foi curado e ficou são. Não só foi ressuscitado dos mortos, não só foi curado, mas ele ficou são, perfeito. Muitas vezes nós oramos por alguém e nós só queremos a pessoa curada. Mas a vontade de Deus é que eles fiquem completamente sãos, perfeitos. Procure ir além da cura, almeje a perfeição, a plenitude. Não pare quando eles parecerem melhor. Tome de volta tudo o que o diabo levou e faça-o pagar por ter roubado de um filho de Deus. Esse é o nosso trabalho. Eu tenho todos esses álbuns de fotografia com fotografias como essas de milagres e testemunhos. Quando eu estava na África, em 1997, havia ali uma mulher que estava endemoniada. Eu vou contar a história toda, mas de forma resumida. Ela era muçulmana e havia se convertido a Cristo, mas a família a rejeitou. Então, por causa da forma com que a trataram, ela recuou e voltou para o islamismo. Imediatamente ela entrou num coma e imediatamente o ser inteiro dela ficou isolado e ela não podia se comunicar. E quando o pastor me perguntou se eu podia ir orar por ela, eu disse, vamos. Então fomos até a casa, batemos na porta, mas ninguém atendeu. O pastor disse, espere aqui, e deu a volta na casa. Porém, depois que ele havia sumido de vista, a porta se abriu e essa mulher veio até a porta e me cumprimentou em inglês, num sotaque texano. Lembre-se, eu estava na África. E ela disse, entre, meu jovem. Eu era jovem naquela época. E assim que eu entrei, reparei que ela se dirigiu à porta. Você pode perceber que eu sou uma pessoa bem calma. Eu geralmente não faço coisas loucas. E se eu tivesse pensado, eu não teria feito uma loucura dessa vez. Mas eu não pensei, eu só agi. E assim que ela se dirigiu para a porta, eu a segurei, puxei-a de novo para dentro e a sentei no sofá. E havia uma mesinha entre nós. Quando eu olhei para ela, depois de fazê-la se assentar, eu sabia que ela estava endemoniada. Então eu pulei por cima da mesa e a segurei, pressionando-a contra o sofá. Quando eu fiz isso, os olhos dela ficaram vermelhos e ela começou a deslizar para o chão como uma cobra.
Eu a segurei, coloquei-a de volta e ela continuou tentando deslizar e eu a puxava de volta. Quando eu estava olhando para ela, eu sabia que ela estava endemoniada. Então ela começou a dizer: nós sabíamos que você estava vindo. Nós sabemos tudo sobre você. Nós sabemos como derrotá-lo. Mas graças a Deus eu tinha passado um tempo com o Dr. Lester Sumrall e ele nos ensinou como expulsar demônios. Então eu olhei para ela e disse: você não venceria o Dr. Sumrall e você não pode me vencer. Então, em nome de Jesus, saia dela. E quando eu a coloquei de pé, ela começou a tremer, seus olhos mudaram de vermelho para preto e ela voltou a si e começou a chorar. Ela estava normal. Então me afastei dela e quando eu fiz isso, notei que o pastor estava atrás de mim. Eu não sei há quanto tempo ele estava ali, mas ele não tinha falado nada. Então a mulher imediatamente correu até o pastor, abraçou e começou a chorar. Mas quando ela falou com ele, ela falou em Swahili. Eu não entendi o que ela estava falando, então eu perguntei para o pastor: o que ela está dizendo? E ele contou o que ela estava falando, de como foi liberta. Eu comecei a tentar falar com ela, mas ela não conseguia me entender. E o pastor disse: ela não consegue compreendê-lo. Eu disse: ela falou comigo em inglês. E ele respondeu: essa mulher não fala inglês, ela só fala Swahili. Eu insisti: ela falou inglês. E o pastor disse: não foi ela, porque ela não fala inglês. Então só pode ter sido os demônios. No dia seguinte, a mulher estava novamente na igreja, toda vestida de branco, e deu testemunho de como Deus a havia libertado. E todos ali a conheciam. O testemunho dela abriu aquele vilarejo para o evangelho. O testemunho dela, não foi a teologia dela. Você tem um testemunho. Ele pode não ser tão dramático quanto esse, ou talvez até seja mais dramático. Mas você tem um testemunho que nenhum demônio ou teólogo pode contestar, porque aconteceu com você. Tudo o que você precisa fazer é compartilhar o seu testemunho e compartilhá-lo com a paixão que você tem. Quando Jesus libertou o homem endemoniado, o homem veio até Jesus e disse: eu quero ir com você. E Jesus disse: não, vá para casa e conte para todos como Deus teve compaixão de você e como ele o libertou. Aquele homem era um ótimo candidato para ser um pregador. Você poderia pensar que Jesus diria: venha, junte-se aos meus seguidores, deixe-me ensinar-lhe as doutrinas corretas, ande comigo até que você tenha aprendido tudo. Mas Jesus não falou isso. Jesus disse: você já sabe o bastante, vá para casa e testemunhe, conte para as pessoas o que Deus fez com você. E aquele homem voltou para Decápolis, um grupo de 10 cidades. Dizem que mais tarde, depois da destruição de Jerusalém e da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, que todos os cristãos foram poupados da morte porque saíram de Jerusalém antes da destruição. Isso porque Jesus os havia advertido. E para onde eles foram? Foram para a área de Decápolis. E ali foram recebidos por uma comunidade de cristãos, onde receberam proteção e cuidados dos cristãos daquela cidade. E dizem que aquela comunidade de cristãos começou com um homem que Jesus libertou dos demônios. Aquele homem voltou e pregou seu testemunho, o que gerou uma comunidade de cristãos que protegeu e sustentou toda a comunidade de cristãos de Jerusalém 40 anos mais tarde. O testemunho de um homem. Você pensa: o que eu posso fazer? Faça o que ele fez. Foi o testemunho de um homem. Você foi mudado, transformado, você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus. Você não precisa falar tudo perfeitamente, você só precisa amar a Deus com paixão e amar ao seu próximo como a si mesmo. Você gostaria que o Evangelho chegasse até você? Então leve o seu testemunho do Evangelho até eles. Se eles lhe fizerem uma pergunta que você não sabe responder, diga que eles esperem, procure alguém que possa responder a pergunta. Então mergulhe na palavra de Deus, descubra as respostas por si mesmo. Porque o seu pastor não deve fazer tudo por você. Você precisa crescer e se tornar um filho completamente crescido de Deus, desenvolvido até a plenitude da estatura de Cristo. Como dissemos no início, no Salmo 78 está escrito que eles contariam a Israel todos os testemunhos do que Deus havia feito por Israel. Muitas vezes, se você tem problemas com seus filhos, eles se desviaram, não servem a Deus, foram para o mundo, eu serei muito franco com você. Há duas razões principais. Uma é que você não os lembrou consistentemente do que Deus fez por sua família. A segunda razão é muito mais séria, e é porque às vezes os filhos veem a vida que os pais vivem, e ela não bate com o evangelho que os pais dizem que acreditam. Todo o mundo, incluindo seus filhos, simplesmente estão procurando pessoas que vivem aquilo que eles dizem que creem. Alguém que acredite o suficiente para viver,
O cristianismo não é difícil, é simples na verdade, e é muito fácil de se viver. Pessoas já vieram me dizer: tenho certeza que a sua vida deve ser muito difícil, viajando assim constantemente. E eu digo: a Bíblia diz que o caminho do justo é abençoado, é bem-aventurado, mas o caminho do transgressor é difícil. A minha vida não é difícil, é bem-aventurada. Eu sou bem-aventurado, sou abençoado. Todos os meus filhos servem a Deus no ministério junto comigo. E, por favor, entenda, eu nem sempre vivi a vida da forma como deveria na frente deles. Eles viram os meus altos e baixos e sabiam quando eu estava retrocedendo. Eles viram e ouviram as coisas que eu disse e fiz. Mas, mesmo naquele estado, eu sempre lhes falei: eu sei que eu não estou vivendo certo, mas essa palavra é a verdade, é mais verdadeira do que eu tenho sido para ela. Não importa o que acontecer, olhem para a palavra, Deus é fiel. E eles viram minha vida mudar, Deus me estabilizar e me dar forças para permanecer firme. E todos servem a Deus comigo, não porque eu sempre fui certo, perfeito, porque eu sempre fui honesto com eles, e eles sempre viram o que Deus fez por nós. Por onde quer que eu vou, eu reconto os testemunhos da nossa família. Conto da minha filha, que caiu de uma janela e ficou morta por 45 minutos. Mas Deus a trouxe de volta, e ela está viva e saudável hoje. É uma esposa e mãe. Eu poderia contar os testemunhos de toda a minha família. Se você não tem um testemunho, então você não é salvo. A sua salvação é um testemunho. Você deveria praticá-la. Seja como Paulo e glorie-se em Deus pela forma como ele mudou você, como ele o tirou de uma coisa e o levou para outra. Paulo disse que não queria falar sobre nada, que todas as coisas que ele tinha alcançado não eram nada. Tudo o que conta é Cristo, e ele foi crucificado por nós para que pudéssemos viver. Jesus não morreu para que você pudesse ter uma religião melhor. Ele morreu e ressuscitou para que você tivesse vida, e uma vida que valesse a pena viver. Não uma religião que valesse a pena praticar, mas uma vida que vale a pena viver. Se você soubesse de onde eu vim, se você soubesse o que Deus fez na minha vida, o lugar de onde Ele me tirou e para onde Ele me levou. Para a maioria de vocês, isso aqui é tudo que você sabe de mim, mas nem sempre foi assim. A razão para eu andar no ritmo que eu ando e para fazer as coisas da forma como eu faço é porque eu desperdicei muito tempo, porque eu tento ser a pessoa que eu procurava ser, alguém que vive aquilo que crê, alguém que se firma naquilo que crê. Um dia eu estava caminhando lá no Texas, estava muito quente, então eu pedi ao Senhor se Ele poderia me enviar alguém para me dar uma carona. Então uma caminhonete parou e o motorista perguntou: preciso de uma carona? Eu respondi: sim, ok, pode ir na traseira. Eu pensei: tudo bem, enquanto eu estiver ali eu posso orar. Então eu fiz uma oração que eu achei que Deus iria gostar muito. Foi a oração com mais aparência de santidade que eu pude orar. Eu me lembro de dizer a Deus: quando é que eu vou viver aquilo em que eu creio? Eu achei que Deus ficaria muito impressionado com a minha humildade, que Ele olharia do céu e me veria na traseira daquela caminhonete orando essa oração tão santa. Eu pensei que Ele reuniria todos os seus anjos e diria: venha cá, ouça essa oração, ouça como Ele está orando. E eu orava: quando é que eu vou viver aquilo em que eu creio? Mas, para minha surpresa, Deus tinha outra resposta. Ele disse: você está vivendo o que você crê. Você só não crê no que você acha que você crê. E imediatamente meu pensamento foi: será que há outra pessoa aí com quem eu possa falar? Certamente deve ter alguém aí que vai ficar impressionado com a minha oração. Mas Deus falou diretamente ao meu coração. E eu comecei a entender. Eu estava crendo em teologia. Estava crendo em religião. Mas eu não estava crendo na palavra de Deus. Porque se eu estivesse crendo na palavra dele, eu estaria vivendo a palavra dele. Eu era como a maioria dos outros cristãos. Eu estava esperando que Deus despejasse unção sobre mim, esperando que Ele despejasse poder sobre mim. Porque eu achava que quando Ele me ungisse, eu me sentiria diferente. Eu tremeria, sentiria um calor, alguma coisa. Porque eu fui ensinado assim, e não sabia que todos esses sentimentos eram coisas que me disseram que eu precisava sentir. Nunca me ensinaram que eu já tinha unção, que eu já tinha o poder dele. Eu achava que se eu tivesse poder, eu deveria senti-lo. Mas você pode andar em alguma coisa tanto tempo a ponto de se tornar normal, e você não tem mais o mesmo sentimento que você tinha no início, mas ainda está ali. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu costumo fazer uma experiência com a minha audiência.
Eu chego às reuniões antes de qualquer pessoa ter chegado e muitas vezes já tem algumas Bíblias ali nos bancos. Ou se alguma pessoa já chegou, eu vou até ela e pergunto se eu posso pegar a Bíblia emprestada por 1 minuto. E geralmente eles dizem, é claro. Então abro a Bíblia, espero até que eles não estejam prestando atenção e pego a nota de $20 e coloco dentro da Bíblia. Depois eu fecho, devolvo para a pessoa e digo, muito obrigado. Então começa o culto e eu pergunto a todos, quem está mais rico agora do que quando entrou? Quem tem mais dinheiro agora? Quem recebeu dinheiro enquanto estava aqui? E todo mundo olha em volta, porque eles não conseguem entender. E quando eu coloquei dinheiro na Bíblia daquela pessoa, eu memorizei a passagem. Então eu pergunto a todos, se você tivesse mais dinheiro do que quando você chegou, certamente você saberia disso, certo? E todos concordam. Então eu digo, então nenhum de vocês pode estar mais rico agora do que quando entrou, certo? E todos concordam. Então eu pego a minha Bíblia e falo, abram comigo em tal passagem, que é a passagem que eu sei que está o dinheiro. E é muito engraçado de assistir, porque eles pegam a Bíblia, abrem, começam a procurar a referência, e quando finalmente encontram, veem a nota de $20, e eu estou olhando diretamente para a pessoa, porque eu sei que está lá, e eu fico assistindo. Eles olham em volta, guardam o dinheiro, procuram nas outras páginas para ver se encontram mais, e eu fico assistindo aquela agitação, e eu pergunto, espere aí, o que está vendo aí atrás? E todos ficam olhando em volta. As pessoas começam a cutucar a pessoa. Eu estava falando com você. A pessoa geralmente fica com medo de falar. Então eu digo, parece que você encontrou alguma coisa. Está parecendo que você está mais rico agora do que quando entrou. O que aconteceu? E eles dizem, encontrei dinheiro na minha Bíblia. E de repente todo mundo começa a procurar nas suas próprias Bíblias. Eu não sou um homem rico, portanto eu não posso colocar dinheiro na Bíblia de todo mundo. Eu até gostaria, mas eu digo, o que aconteceu? Eles respondem, eu não sei. Eu digo, você não sabia que tinha dinheiro aí? E a pessoa responde, não. Então você estava mais rico o tempo todo, mas não sabia. Sim. E eu concluo, então você pode ter uma coisa e não saber que você tem? E eles concordam. É isso que os cristãos fazem. Eles continuam esperando algo acontecer, mas já aconteceu. O que vocês estão esperando já aconteceu. Vocês receberam o poder de Deus quando vocês receberam Cristo. Vocês receberam unção quando vocês receberam um ungido. Você é poderoso, você tem o poder dele. Você pode estar dizendo, mas eu não me sinto poderoso. Em Atos 1:8, Jesus diz, mas vocês receberão poder depois que o Espírito Santo tiver vindo. É isso que a Bíblia de vocês diz? Vocês receberão poder depois que o Espírito Santo tiver vindo. Jesus não diz que vocês vão se sentir poderosos depois que o Espírito Santo tiver vindo. Diz que vocês receberão poder, terão poder. Não diz que vocês sentirão poder. A Bíblia não lida com sentimentos, ela lida com a realidade. Sentimentos mudam, mas a realidade não. A realidade é a verdade e permanece a mesma. Sentimentos vêm e vão. Eu poderia lhe contar uma história e lhe fazer rir. E eu poderia lhe contar outra história e lhe fazer chorar. Depende da história que eu contar. Os seus sentimentos mudam de minuto em minuto. Mas Deus é Deus, Ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Nós devemos crescer para ser como Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Eu não preciso sentir alguma coisa para liberar o poder de Deus. Eu preciso crer em alguma coisa. Você consegue ver a diferença? Se eu tivesse de sentir alguma coisa, então eu precisaria estar constantemente no estado desse sentimento. Mas não andamos por sentimento, não andamos por vista, andamos por fé. A fé baseia-se na verdade. A verdade nunca muda, o poder de Deus nunca muda. Eu posso estar rindo e liberar poder, posso estar chorando e liberar poder, eu posso não estar sentindo nada e liberar poder, eu posso estar comendo e liberar poder, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus é maior do que as nossas emoções, Ele é maior do que os nossos sentimentos, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é isso que você recebe, é isso que você tem. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. É isso que você tem, então é isso que você dá. O que é enfermidade? É a ausência de vida. Isso é maravilhoso, porque acontece que você tem abundância de vida, suficiente para você e ainda sobra bastante para dar para as outras pessoas. Isso não tem nada a ver com sentir o poder, não tem nada a ver com a unção de cura, mas tem a ver sim com liberar a vida que você tem em abundância. E quando você libera a vida, ela impele as enfermidades para fora. E isso se chama cura.
Tudo o que você está fazendo é dar a única coisa que você tem, a única coisa que você tem mais do que suficiente. Você dá vida, e é por isso que Deus quer que imponhamos as nossas mãos sobre os enfermos, para que possamos experimentar o que Ele experimenta quando Ele cura o corpo. Que nós possamos dar vida e assistir o que Deus vai fazer. Essa é uma vida incrível, uma vida abençoada. Não sou só eu que fui chamado para isso. Todo crente é chamado para fazer o mesmo. Eu não estou fazendo nada especial. Eu só estou fazendo o que eu posso. E com Deus eu posso fazer todas as coisas. E é isso que eu faço. E é isso que vocês também devem fazer.